Então vamos aos nossos agradecimentos, né? Vamos aos nossos agradecimentos, Dona Josete. Vamos agradecendo a espiritualidade aqui, que estamos aqui nesta noite especial. Agradecendo a Jesus, a Deus, por esta oportunidade que estamos tendo nesse momento. E lembrando sempre que não estamos sozinhos. Certamente há amiguinhos espirituais que vêm aqui para aprender conosco e nos acompanhar nesses estudos, que possamos todos, encarnados e desencarnados, fazermos boas reflexões para os nossos aprendizados e nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Leia o primeiro, lembra que eu leio. Assim você descansa um pouquinho. Você não quer descansar? Tá bom, é curto mesmo. Hã? É curto? Como é que você sabe? Eu já vi. Você leu? Não, eu vi. Ah, você leu? Não sei se é tão curto assim, não. É curto sim, acho que tem. Eu acho que tem Tem 4 páginas só. É o mesmo padrão do outro. Não é nada. Tem uns que tem 6, 7. Então, vamos lá, capítulo 19. O túmulo. Certo? Então, vamos lá. Estava realmente querendo aprender, curiosa e interessada. Indagava sempre aos meus amigos e orientadores as dúvidas que iam surgindo. Gostava cada vez mais da vida espiritual. Sentia que minha encarnação fora um período de viagem e que agora retornava ao meu verdadeiro lar. Foi com muita alegria que aceitei o convite de Arthur para assistir a uma reunião espírita no centro que minha família frequenta. Fomos bem antes da hora do início. Visitei meus familiares, alguns tios e várias amigas. Como ainda tínhamos tempo, Arthur convidou-me. Não quer ir ao cemitério e ver onde seu corpo está enterrado? Convite, isso que é convite, hein? Né? Isso que é um convite para um passeio divertido. Não é não? Estranho pensar que meu corpo está enterrado. Não sinto assim. Ainda bem, nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você respeitou, cuidou bem dele, mas ele é perecível. Não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda. Isso é uma verdade. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando. Lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho, e há tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. E aqui é interessante que quem tem muita mediunidade assim aflorada, né? Ostensiva, quando vai ao hospital, é difícil, hein? Eu sei, né? Eu vou e volto, não tenho problema, mas Então, tem gente... e essa questão aí de um conseguir, não, uma turma não conseguir ver o outro, é por conta da evolução da vida. Não, é assim, porque é o estado vibratório, né? Quando a pessoa está mais no estágio um pouquinho mais evoluído, a vibração é mais rápida, então é diferente. A vibração mais densa é mais lenta, né? Então, essa frequência vibratória não bate, né? A não ser quando os espíritos têm umas técnicas que eles fazem, que eles adensam um pouquinho, diminuem a vibração deles e conseguem ser visto, né? Mas geralmente... Quando eles se materializam, por exemplo, tem que fazer isso, né? Tem que fazer. Aí, não, quando materializa mesmo, aí não, aí tem que ter, geralmente eles usam o médium, né? Porque não é, o que eles fazem? Eles pegam no médium, o médium tem um ectoplasma, o médium libera ectoplasma, eles usam, mesmo inconscientemente, você pode ser médium, ter o ectoplasma e você doar para a materialização de um espírito, e sem você saber, eles conseguem usar seu ectoplasma e se materializar, né? Ou materializar objetos, ou fazer barulhos. Você está aqui, de repente, bate na porta ali, você fala, mas esse barulho de bater na porta, eles usam o ectoplasma, às vezes, de alguém que está aqui, ó, pega aí, ó. Mesmo que a pessoa seja inconsciente, né? Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. Não paramos. Logo na entrada, escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Olha, então tinha alguém lá
Tem alguns espíritos que eles desencarnam e ficam grudados no corpo deles lá, né? Ficam grudados nos corpos. Isso pode ter muitas razões, pode ser ou porque cometeu suicídio, às vezes até suicídio involuntário, né? Então tem várias razões que faz a pessoa continuar, né, presa no corpo lá um tempo. Muitos inconformados com a morte do corpo não querem largá-lo, Arthur explicou. Pessoas que, apaixonadas pelo corpo, eu sou bonito demais, eu sou. Sabe aquele cara que faz assim, que fica fazendo ginástica, fortão, bonitão, assim? Teve um material forte. Mas o cara fica pegado ao corpo, sabia? Ele é bonitão, saradão, não sei o que lá. Aí sofre um acidente de moto, bate. É vaidade, né? É vaidade. É a vaidade. O cara desencarna, o cara não aceita. Isso acontece muito. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Esses socorristas aqui, tem uns socorristas mesmo, eles ficam no cemitério mesmo, sabia? Eles praticamente permanentes lá. Eles ficam andando pelo cemitério e por exemplo, O Chico, quando foi no cemitério... Foi para o cemitério, vê lá um cara dele lá, né? E vê os espíritos lá. Então, porque às vezes os socorristas estão lá, eles já têm eles já ficam ali com essa finalidade. Então eles ficam caminhando ali. Quando alguém pede socorro e ajuda, né? Eles são os primeiros a ter esse contato. Aí se o cara realmente querer ajuda, né? Porque às vezes o cara pede ajuda, mas ele não... É da boca para fora. É da boca para fora, entendeu? É onde entra o livre-arbítrio. Eu trabalhei com uma menina, né, ela usava botox e ela falava em livro de bom tom para todo mundo. E quando ela morrer, ainda está viva, ela queria ser enterrada de bruço para não estragar a bunda dela de botox. Pois é, essa vai ser uma que vai ficar grudada no corpo. Essa vai dar trabalho. Fala pra ela que as formigas vão morder tudo. Ela queria ser enterrada de bruços para não... Então, mas ela pode tomar, se ela tomar bastante antibiótico, muitas vezes dura mais um tempo, entendeu? Vai ficar para Deus. Se tomar bastante antibiótico, muitas vezes dura mais, né? Então, mas eles ficam lá. Então, quando a pessoa pede ajuda, eles são os primeiros a atender. Se a pessoa realmente estiver predisposta a mudar, a receber o socorro, aí eles pegam e levam para os postos de socorro, levam para os lugares, né? Ou chamam, né? Ou às vezes chamam o pessoal que eles vêm em busca, né? Sempre eles têm um jeitinho, mas eles ficam só para isso ali. Até me aproximar do local onde meu corpo for enterrado, vi duas senhoras que não conhecia comentando baixo. Patrícia morreu tão jovem, era bonita e educada. Estudava e trabalhava, era um ser útil, tinha futuro, coitada. Oravam com sinceridade por mim. Elas não sabiam que tenho um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação para os bons é paz e alegria. Para os maus e ociosos é o começo de sua colheita. Mas as pessoas têm mania de fazer, coitadinha, morreu tão cedo, né? Tem esse pensamento aí. Fiquei grata às duas senhoras, orei por elas, agradecendo-as. Envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece muitas vezes não atinge a quem se pretende beneficiar, mas indiscutivelmente beneficia a quem ora. Andamos mais uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ele colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver
e manifestar-se em nosso meio. Saudades. Escreveu até um texto legalzinho, né? Bem assim, tranquilo, legal, né? Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo. Porém, agora compreendia o que Jesus falou: deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Mas na verdade é igual mesmo. Se o cara desencarna, que não acredita em nada, e ele é conectado à matéria, ele não é muito diferente daquele que reencarna também, que não tem nenhuma noção de espiritualidade, fica por aí, sabe, não tem caminho, não escolhe, Como diz, né? fica vagando. Fica vagando encarnado. E não é só morador de rua, não. A gente tem casa, tem família e mesmo assim é perdido. Você percebe que a pessoa é totalmente perdida, né? Vamos, Patrícia, Arthur me chamou. Sim, foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo quando encarnada, nem desencarnada. Eu no lugar dela também não ia gostar, não. Não ia gostar, não. Porque na verdade, se você pensar bem, o cemitério ele é um pouco de umbral ali, né? Na verdade, né? Eu não sei, eu vou lá e eu fico deprimido toda vez. Porque os espíritos bons, mais evoluídos, não ficam ali. O cemitério é assim, é igual conta aí, relata aí no livro. E tem muitos espíritos assim com dificuldade, né, gente? Então, com dificuldade mesmo em encontrar um caminho. E assim, tem muita energia densa, porque tem uns lá que ficam teimando, batendo. Mas por que eu tô aqui? Por que eu morri? Eu não queria isso, né? Então, se você pega... E além do mais, aqueles também que estão encarnados no velório, também estão... É tudo vibração baixa. Todo mundo dramatizando, né? Então, você pega os que são mais evoluídos, que desencarnam, vão todos embora. Alguns poucos, né, que visitam, que têm um pouquinho mais de espiritualidade, mas a maioria é igual você falou. E os teus socorristas, mas é um número pequeno. Então você pega ali, a maioria ali é energia lá embaixo. Bem embaixo. Sem falar dos encarnados também. Então, os encarnados também é uma vibração. Olha, eu já vi desencarne que os caras choram, berram, é um drama assim terrível. Os caras sofrem muito muito difícil. Fomos ao centro espírita. Encantei-me ao ver que junto com a construção material existe a construção de energia mental, que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas. Mas se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro onde atendem desencarnados e enfermos. Possui um pátio para os encarnados e para nós um jardim. Tudo muito lindo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me, sorrindo como se me conhecessem. De fato a conhecem, Arthur esclareceu-me. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, disse Arthur, tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-lo. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito
e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos os desencarnados, que ali buscam socorro e orientação. Em seguida, são atendidos e encaminhados aos trabalhos e à ajuda necessária, do mesmo modo que bons encarnados em busca de ajuda. Vão também muitos desencarnados. Aí você vê que é muito semelhante. Você vê que tudo que você vê aqui é mais ou menos... Os caras falam que é uma cópia, né, do mundo espiritual, e é muito cópia, né? Quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente aprende assim. Isso já falava lá Sócrates, Platão, lá na antiguidade, né? O mundo espiritual é o mundo das causas. Então, aqui é sempre uma cópia, mais ou menos, da maioria das coisas de lá. Lembrando que aqui é muito grande, né? E também, outro dia o irmão Giovanni falou para mim, ele falou para mim que eu falei das unidades, tudo que tem lá. Ele falou assim, isso aqui tem aqui no mundo de vocês encarnados. No nosso lado aqui não é assim, não. Quer dizer que do lado de lá está tudo... Hã? Lá está tudo acabadinho, arrumadinho, né? Aqui que está... Então, mas já falou também que aqui tem arquibancada também. Tem, certeza. Eles montam, né, para a palestra... Os espíritos mais materializados assistem a mesma palestra que assistem aqui, né? Curiosa, fiquei observando tudo e começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir para o filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada, que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos. Depois os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Quer dizer que é a mesma coisa que as pessoas estão fazendo, tem alguém anotando, é a mesma coisa. Um senhor idoso aproximou-se, andava com dificuldade e queixou-se. Vinha aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pior a cada dia. De uns tempos para cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção, nem remédios, não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda a muitos, venho pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados e de repente encarou-me. Valha-me Deus, gritou. A filha morta do seu Zé, uma assombração, acuda-me. Quer dizer que... isso aqui... Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes, e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá orientação por meio de uma incorporação, Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei rindo para os meus amigos. Que susto o coitado levou! Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso por ninguém. Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Mas isso é verdade. Tem gente que a mãe desencarna, o pai desencarna, o tio desencarna, e se vê a mãe mesmo desencarnada, sabe, sente pavor. Mas é verdade, dentro do lar mesmo, a pessoa está indo dentro do lar dela, assim, vê a mãe que desencarnou, né, chega ali já é mal recebida. Você acha que é miragem, acha que é coisa do demônio, né, assim, mas assim. Continuei lá, tentando ajudar no que era possível. Estava anotando pedidos distraída quando escutei. Psiu. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi, disse ele. Oi, respondi. Você me vê? Vejo. Que legal, começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando. Faz tempo que não converso com uma gata. Sabe que é bem bonita? Quando larga seu serviço? Posso esperá-la e levá-la para casa ou para passear um pouquinho? Fiquei surpreso e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz, não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo, venha. Precisa conversar.
O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: espere-me no final, quero conversar com você. Gatíssimo. Lourenço botou logo: Patrícia, o moço não sabe que desencarnou, receberá também orientação. Puxa, que noite, primeiro assusto, depois sou paquerada. Eu aguentei e dei uma boa risada. Tudo igual, lá e aqui. Tudo igual, não dá nada. Bom, se bem que tem gente que acha que na espiritualidade, né, algumas coisas não mudam, não, nem na espiritualidade. Namorar faz parte, tá na espiritualidade. Mesma coisa. Tem quem na cadeira? Aqui. Não, seria aqui. Mas só que na Cantinho espiritualidade não tem sexo, né? Não, é as coisas. No cantinho do É castigo, assim, Essa cadeira é muito quando alta. começa a conversar muito no cantinho do castigo. É assim, é a gente, quando outro dia onde eu vi isso aí, eu vi na internet uma pessoa escrevendo sobre isso aí, né? É assim, espiritualidade é muito diversificada, então, em esferas mais elevadas, não. Mas nas esferas próximas da Terra aqui ainda tem. Você for lá num browsão, lá nas trevas, no abismo lá, entendeu? Então é saber de onde a pessoa está falando, né? Entendeu? De onde a pessoa está falando. Se você vai mais para cima, né? Aí já é diferente. Mas mais para baixo, entendeu? E hoje, assim, se você estudar bem os livros do Dr. Inácio Ferreira, e também André Luiz mostra, a gente tem que entender que as trevas, se você está bem, você vai entender isso aí, mas as pessoas não entendem isso. As trevas têm os encarnados e os desencarnados nas trevas. A gente tem que entender essas diferenças. Entendeu? Ah, tanto encarnado como desencarnado. Quando a gente se comunica. Nas trevas. Não. É assim. O planeta é feito de dimensões. Cada dimensão tem tanto encarnado quanto desencarnado. Entendeu? Então, você tem que entender que tem dimensões mais densas que a nossa ainda. Porque aqui também existe isso, né? Também, a gente tem corpo físico, nós temos a nossa parte espiritual, né, do nosso planeta Terra. Então tem a parte mais para baixo e tem as partes mais para cima. Tem a parte que está mais espiritualizada, mas também tem aquela que é só matéria, né? Então você vê que nas partes espirituais mais elevadas, é sexo igual a que a gente tem no corpo físico, não, né? É diferente, né? É diferente. Mais no campo de energético, de troca de energia, né? Mas o sexo é energia, né? O sexo não é físico, é energia. Então, se você está num lugar que é mais espiritualizado, é troca de energia, mas continua tendo a mesma coisa. Só vai ser diferente na forma, né? Mas é aquilo que o Marcelo fala, né? Mas não desencarnou. Porque ele continua. Então, é isso que eu estou falando. Que se você estiver numa esfera espiritual muito para baixo, lá embaixo, lá, ainda continua ainda. Porque o cara está tão materializado, mesmo desencarnado, que ele... Mas, quanto mais eu estudo, eu percebo o seguinte, que quando você pensa nas trevas, as trevas têm o espaço das trevas de encarnado e desencarnado. Se você analisar, só você estudar que você vai perceber isso aí. Entendeu? Então, os que se comunicam conosco são os desencarnados. Os encarnados não vão comunicar porque estão em corpo. Porque se você pega a história da humanidade, você pega a época de Jesus, tinha quantos encarnados no planeta? 100 milhões? 200 milhões? Onde estavam encarnados os outros? Para cima eles não estavam. Então eles tinham que estar encarnados para baixo. Então, se você estudar, você vai perceber isso aí. Que antigamente até, eu já li muitos sem livros, porque quando o cara desencarnava, que é onde nós estamos aqui, na terceira dimensão aqui, quase ninguém subia, todo mundo descia. Entendeu? Aí, preso, né, Jair? então, mesmo quando está só um esqueleto, eles ainda estão ali. Então, mas o que acontece? Quando você pega sei lá, 3 mil anos, 4 mil anos atrás,
o mundo, os espíritos eram mais atrasados. Então eles não tinham densidade leve para subir. Então eles desencarnavam, saíam do corpo e desciam. Eles não subiam. Entendeu? Aí depois, conforme vai evoluindo agora, a maioria já sai do corpo e já vai para cima e não para baixo. Porque não tinha conhecimento de Então, estudos, né? As pessoas estavam mais, né? Não sabiam nem ler. Era estado vibratório. Estado vibratório. O estado era muito pesado. Nós ficávamos pensando. Nosso perispírito, ele é assim, ele tem peso, ele é físico, né? Então, se você tem um perispírito muito denso, desce. Se você tem um perispírito mais leve, você sobe. É o processo natural. E antigamente, o espírito mais atrasado descia mesmo, queria para baixo, né? Tem até uma passagem de Saúl que fala, manda subir aí o não sei quem lá, porque está lá embaixo, não estava lá em cima, né? Porque se você mandou subir, se hoje não, você fala assim, ó, manda descer o Bezerra de Menezes. Você não vai falar, você vai pedir para o Bezerra de Menezes subir, você vai pedir para descer, né? Ele pede para o Saúl subir, porque está lá embaixo. Entendeu? Mas assim, a questão da sexualidade depende do lugar da espiritualidade. As pessoas gostam de generalizar, não tem sexo no mundo espiritual. Olha, vai devagar. Depois você tem droga, você tem bebida, tem tudo isso aí, né? Então, então a gente tem que devagar porque tem possibilidades. Porque o perispírito primeiro mantém a forma do corpo físico. Se você tinha a forma masculina, continua com a forma masculina. Tem a forma feminina, continua com a forma feminina. Né? O organismo sexual não desaparece. Continua existindo, né? Então, e também que quando é mais assim, num plano espiritual, o sexo é feito mais mentalmente. Então, o que eu estou falando, é energético. Isso porque como é uma energia divina, isso nunca acaba. Isso nunca vai acabar. Porque você sempre vai canalizar de uma forma ou de outra. Entendeu? Porque é uma energia que você tem que usar. Não tem como você separar aquilo existe dentro de nós. Se Deus criou uma coisa e colocou em todos nós, todos têm. O planeta inteiro, o universo todo. É porque é para ser usada. Para que Deus ia colocar uma coisa que você não vai usar. Então, o objetivo é que você use. Agora, dependendo da gente... É que nós nem temos ideia como é que era para a quinta e para a sexta, para a sétima dimensão. Se eu tivesse passado por lá, eu já falaria para você, mas infelizmente, se eu passei, eu não lembro. Então, mas a gente, com o tempo, vai conhecer isso aí, vai entender melhor, né? Eu acho que... Eu lembro no livro lá, naquele livro que a gente leu lá, que era do Gabriel, né? Como é que era aquele livro lá? A história de um anjo. A história de um anjo, né? Porque o Gabriel está numa esfera altíssima, né? E ele tem a amada dele, que é a Ethel, né? E eles têm um relacionamento, né? Amoroso. Então, ele deve ter o jeito deles de se relacionar, né? No livro ela não mostra assim, né? Mas mostra que os dois são apaixonados um pelo outro, eles sempre se encontram, né? É verdade. Então, a gente não sei como é que é o movimento, né? Mas alguma coisa tem. Porque o prazer faz parte da vida. Vamos lá, você no centro espírita, vai. Geraldo vai lá fora e vai se Você tem o Geraldo? Acho que vai ver o carro dele, tá assim. Tá. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio buscar-me e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Esse espaço é reservado a visitantes desencarnados. Sentamos-nos em cadeira plasmada acima do solo material, e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma prece de gratidão pelo muito que oraram por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu, e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento. Vi um moço que conversou comigo na fila. Observa-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Estou encantado. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo, não soube o que fazer. E porque o moço continuava, também acenei num tchauzinho. Ele ficou contente, então acomodei-me atrás de Maurício para que não me visse mais.
Um encarnado apresentou-se acompanhado de um desencarnado visivelmente atuado. Você acha que é acuado, né? Eu não sei. Atuado, não sei o que significa. E fazia perguntas sobre um assunto que o afligia. Para nós desencarnados, aquele senhor possuía mediunidade. Todos os médiuns têm de frequentar um centro espírita? Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequentam o centro espírita os que assim desejam, e só trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. O sensitivo precisa de assistência, da presença de amigos desencarnados. Essa é a razão de os médiuns normalmente precisarem frequentar um centro espírita. Esses amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar e evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. Para que haja ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia deles a esses trabalhos. Se esse médium não participa de um grupo, os desencarnados vão continuar participando e ajudando. Não vão parar só porque o encarnado não quer trabalhar. Só que não vão ajudá-lo. Os espíritos dispõem-se a auxiliar o médium, mas lhe querem como companheiro, que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e evoluem para participarem do socorro a desencarnados e a outros encarnados. Moral da história, fila anda, né? Se não quer trabalhar, o outro não vai deixar de trabalhar. Mas funciona assim mesmo, assim, é igual a casa espírita, que eu estou aqui hoje, mas se eu não vier, vamos dizer que amanhã eu falo assim, não vou mais. Eu vou passar daqui a 6 meses, 1 ano, a casa está aí funcionando. A casa não vai parar porque eu parei. Você tem que entender isso aí. Tudo continua. Se a gente não quer fazer. Então, e esse cresçam juntos, um exemplo bom é eles pedem toda hora para me estudar. Então, porque quando a pessoa nasce com um médium, ela já tem alguns amigos espirituais daquele médium que está encarnando, que se propõe a trabalhar com ele, quando ele for em algum lugar trabalhar, né? Então, quando ele entra na casa espírita, já esses espíritos que estavam compromissados com ele vão acompanhar ele. Agora, se ele não vier, os caras têm que continuar. E todos aprendem junto, né? Porque o médium aprende e o cara que acompanha também, porque toda vez que o médium entra numa enrascada ou cria um problema, ele tem que estar lá ajudando. E médium entra em enrascada toda hora, sabe? Tinha um espírito que acompanhava a Magali, que uma vez ele estava bravo lá em casa, lá. Porque eu não lembro o que a Magali fez na escola, lá, que ele ficou muito bravo. Você me dava aquela Guardião. Dava umas broncas bem lá. Ficou bravo pra caramba. Ele ficou mandando toda hora ficar estudando. Mas ele também estava aprendendo, né? Porque ele tinha que te ajudar e se você está tendo um problema, ele tem que ajudar, ele tem que sanar o problema. Entendeu? É assim que funciona, né? O médium. E não é só isso não. Quando a gente é médium, por exemplo, na hora que eu tenho que pintar, eles ficam me cobrando. Como é que eu vou pintar isso se você não sabe fazer? Como é que eu vou fazer aquilo se você também não sabe? Então Você imagina a situação dele. Ele tem que se adequar às suas possibilidades. Então ele tem que aprender com você. O que ela consegue fazer? Isso é aprendizado. Você está ali, né, e percebendo o que a pessoa consegue fazer, né? Porque não adianta ele querer fazer uma coisa que você não consegue. Então, em cima daquilo que você tem possibilidade, ele vai trabalhar. Ferramental à disposição. A ferramenta que ele tem é aquela. Não adianta. Eu só sei tocar violão de 50 mil reais. Só tem aquele ali de 200 reais, já está meio quebrado. Então é esse mesmo. Então você vai tocar aquele. Coitados, eles sofrem na minha mão. O médium não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a livrar-se deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados, fazendo bem.
Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros para que sejam felizes um dia. O médium não é obrigado a ir a um centro espírita. Ele precisa disso para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isso, não existe lugar melhor que o centro espírita. Quando ele fala centro espírita, pode ser uma casa de umbanda também, pode ser outros espaços onde tiver um lugar que dá possibilidade de ter comunicação espiritual. É que ele colocou no centro espírita aqui, mas pode ser outros espaços também, né? Tem gente De fazer o bem, né? Tem gente que trabalha com a mediunidade bem, mesmo não estando nem em casa espírita nem em casa de umbanda, a pessoa consegue Vai lá administrar em casa. bem. Eu não pinto cabelo lá em casa. Tem a benzedeira, por exemplo. A benzedeira também. Trabalha, não tem. A benzedeira cuida das pessoas. Às vezes na não vai em dela. casa espírita nenhuma, mas ela consegue administrar bem a mediunidade dela. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou meu pai. Podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Papai pensou rápido e respondeu. Muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se de seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para o seu conforto. Outros o procuram achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Esses encarnados não veem se algo está errado com eles, com seu bem-estar. Isso acontece pela sua própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal algum e que Deus não faz mais que a obrigação em atendê-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como eram antes. Então, mas é assim mesmo. A maioria das pessoas, o que a doutrina espírita ensina para as pessoas que é transformadora é você assumir as responsabilidades. E as pessoas vêm com aquela ideia assim, né? Eu sou vítima, o outro é o opressor, é o verdugo, é o não sei o que lá, né? Então, essa é a ideia da pessoa. A pessoa vem com essa ideia, tira ele de mim, que ele é do mal, eu sou do bem, né? Mas não funciona assim. Não funciona assim. As coisas não acontecem por acaso. Se uma pessoa que você não conhece te magoar ali na esquina, você vai embora, você nem lembra mais dela. Agora, quando uma pessoa que você gostava, tinha um relacionamento que te perturba, aí você fixa, entendeu? Então, quando tem um obsessor que aparece, é porque tem uma razão. Tem alguma razão aí, né? Mas as pessoas acham que o obsessor é do mal e ele é do bem, né? E não é assim. O que é? Um ratinho aí? Gato. Esse é um Eu penso, acho que é um gato. Um gato bem gordo. Olha, eu já vi passar rato aqui que eu vou falar pra você. Põe muito gato pra correr. Você já viu andando? Rato, Aqui, bicho, andando já. aqui, a gente tava no curso, viu um ratinho andando aqui, dando a voltinha. Várias vezes já. Passou aí por cima, senão deu tremer aí. Eu não me Eu já assusto. vi várias vezes um rato passar aqui. Ele caminha aqui. Não me assusta nem um pouco. Você nem liga. Ele também quer objetivo. Até você pegar algum que voa, aí você vai ver um rato voando. O mundo é engraçado. Como a gente mora lá no centro, assim, na cidade, assim, a gente se distancia muito da natureza, né? Fala aí, Hoje eu estava vendo um vídeo, lá, até mandei para o Magali. pai de Dom Pedro, quando ele estava servindo marmita. Vai cada rata. Viu? Mas era um Não, mas era reunião. Era a reunião deles. Combinação, muita comida, né? Então, hoje eu vi lá na internet, até mandei para a Magali nem olhou lá, né? Mas é uma menininha pequenininha assim, com 3 sapos desse tamanho assim na mão, assim, né? No interior, né? Então 3 o quê? Sapo. Sapo? É desse tamanho. Ah, eu vi a menininha, estava explicando sobre como é que é o sapo. Não. Não é essa? Não, ela tá carregando É os outra. 3 sapos. Aí o sapo catou no chão, ela ficou com os dois de ainda pegou de novo o sapo, pegou. Então, assim, tem gente que vive lá no meio da natureza, nem liga, pega sapo na mão, pega. E a gente, aqui, se vê um sapo, o pessoal sai correndo. Né? Então, é muito diferente. Outros, ao depararem com a pressão maldosa dos desencarnados perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar o socorro. Aliviados, param para pensar. 2 fatos lhe chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio.
Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam sua mudança para melhor. Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, são perseguidos por entidades maléficas que podem investir contra eles. Mas, em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores do semelhante, aproveitam as chicotadas para aprimorar-se. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta. Credo. Pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer influências de estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes de bom uso das coisas, de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição, para outros oportunidades e estímulo para a sua melhoria. Mas tem uma lógica, assim, porque você vê quando o médium, antes dele procurar uma ajuda, sei lá, na casa espírita em algum lugar, a espiritualidade permite que ele seja pressionado mesmo, deixa os caras aí do mal aí pressionar o cara, que é para ele buscar ajuda, entendeu? Que ele busca ajuda, aí ele vai tentar entender, vai tentar estudar, ele vai arranjar a solução. Se você ficar protegendo o cara o tempo todo, não vai aprender nunca. Tem que deixar quebrar a cara. Mas isso é igual filho, você tem um filho, você não deixa seu filho fazer nada, ele vai aprender o quê? Errar para aprender, você aprende com o erro, né? Aí o dia que precisa fazer alguma coisa, o cara não consegue fazer sozinho. Então é assim, deixa quebrar a cara. Quebrou a cara, tô ótimo, beleza. Aquilo vai te gerar um aprendizado. Beleza, eu vejo sempre a minha filha que está na Austrália, ela fala, quando chegou lá teve que limpar banheiro mesmo, e atender a lanchonete, e é assim, e aqui não fazia nada, e chegou lá, tinha que fazer, e pior, né, quando chegou lá, para morar, teve que alugar um apartamentozinho pequeno em 3, 4, porque divide, né, se divide o aluguel, porque todo mundo tem pouco dinheiro, cada um paga um pouco e paga o lugar. Aí chegava aqui, tomava banho de 30, 40, 50 minutos. Chegou lá, o banho tinha que ser 5 minutos no máximo, minha filha, porque todo mundo tinha que pagar e o dinheiro era curto. Então lá, quando ela vem para cá, ela toma banho em 5 minutos. Até hoje ela aprendeu, nunca mais tomou banho longo. Então, de vez em quando as coisas, situações que pressionam é bom. Quando sai da zona de conforto, é bom. Eu falo para Magali, falo, nossa, mas que maravilha, vai chegar lá, vai lavar banheiro, vai ser uma maravilha. Eu preocupada e você não sabe. Eu dava risada, Magali, deixa lavar banheiro, e foi o que fez. Outra pergunta foi feita para uma moça. Todo sofrimento é quitação de débito do passado ou sofremos também por outros motivos? Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem, mas também o hoje é causa do amanhã. Se as circunstâncias são adversas, se estou consciente de que posso transformá-las, elas ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar de nosso gigante gênio espiritual, Jesus de Nazaré, que nos disse: Vinde a mim todos vós que andais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna castigo, martírio. Já para quem procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, as dificuldades são oportunidades para superar-se. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. É natural que uma pessoa que está suja se lave, se purifique. Para muitos o banho é um sacrifício. Há os que gostam de estar limpos, outros gostam de estar sujos. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da imundície, credo. Falamos isso aí hoje, hein, Magali? Que a gente estava falando isso aí que... você conheceu o seu Bonilha? Seu Bonilha? Sim. Seuzinho trabalhava aqui. Sim. Eu visitava o Seuzinho, cansei de ir lá na casa dele e ficar conversando a tarde inteira lá, né? Ele ia embora, não podia contar que estava lá no tanto que ele vai na minha casa, ele já falou um monte de vezes depois que ele desencarnou. E ele teve uma época na casa dele, tinha 81 cachorros. Não era dele, era da esposa. A esposa tinha 81 cachorros. E gato?
Tinha gato, Gato né? também. Mas gato tinha só os Só que quatro. gato acho que era uns Gato tinha 4, quatro. 5. Mas tinha uns 80. E nós passávamos na rua, porque para ir na minha casa a gente passava na rua. E da rua a gente sentia o cheiro, mas o cheiro era forte. Me fazia mal de passar na rua. Eu falava para a Magra, é engraçado, uma pessoa que mora lá dentro, ela acostuma tanto com aquele mau cheiro, ela não nota mais. Mas quem entra lá ou passa na rua, não dá para nem para entrar. Eu fui na casa de uma família japonesa lá do Parque Cimbrado, a Nina conheceu, né? A Magra conheceu a família. Minha amiga. Um dia eu cheguei lá, porque a gente Amiga da fazia escola. reforma de casa, sabe, na época. Aí um dia fomos lá fazer um orçamento. Quando chegamos no portão, primeiro que atendeu foram os cachorros. Apareceu o cachorro na janela, no portão, na vitrine do banheiro, todo lugar apareceu o cachorro quando nós chegamos no portão. Aí nós fizemos uma reforma, fizemos umas coisas fora da casa. Aí um dia meu irmão chegou e falou assim, Jairo, ela quer que reforme o banheiro lá dentro. Eu falei, pode dispensar, eu não vou trabalhar nessa casa de jeito nenhum. O mau cheiro, lá fora tinha mau cheiro, imagina lá dentro. Falei, eu não vou aguentar isso não. Eu fui embora, falei, não, pode, dispensa. Prefiro trabalhar em outro lugar, aí qualquer, aí. Não dá, o cheiro era muito forte. Imagina 81 cachorros. Você passava na rua assim, o cheiro, a Magra lembra? Cheiro Já era. era. Agora a gente Um cachorro também você cuida, mas imagina 81. Sem cuidar. Não, ninguém aguenta. Mas agora tá mais limpinho. Hã? Agora tá Não, mais agora não, agora. Dizem que um dia, acho que foi a prefeitura, foi lá prefeitura carregou os cachorros todos. carregou os cachorros todos, né? Hoje em dia não tem Levaram mais. tudo embora. Nem sei, acho que nem tem cachorro mais lá hoje. Eu não vi mais cachorro lá. Ela tem acho Gato que- não, gato ela ela tem tem mais 2 de mais gatos, cachorro. parece. Eu vi um preto e um rajadinho lá. Então, mas é que ele está falando aqui, a pessoa acostuma com o cheiro. Sim. A pessoa dorme na rua, às vezes não toma banho. Não é que o nariz fica insensível. Teve uma época que eu cuidava de criança de creche. Quer dizer, eu sempre cuidei, né? Mas eu ficava no berçário 1, que era o que trocava a fralda o tempo todo. Eu e minha colega perdemos a sensibilidade de nariz. O pessoal passava e falava assim, Magali, tem alguém de cocô. Eu e ela não sentia mais. A gente tinha que olhar todo mundo. A gente não conseguia mais saber qual era a criança. A gente tinha que olhar bumbum por bumbum, porque a gente não sentia mais o cheiro do cocô. Nem eu, nem ela, nem eu, nem a Rita. Perdemos a sensibilidade do nariz. Acabou. Eu trocava a fralda o dia inteiro. Pessoal, vai que se acostuma, né? Acostumou. Agora acabou. Não tinha mais como sentir. Não liga. Aí a gente tinha que olhar todas as crianças, porque a gente não sabia qual era. A gente não podia chegar perto assim e cheirar. Não sentia mais cheiro, nem eu, nem ela. A gente tinha que olhar fralda Você por vê- fralda, um por um, para descobrir. Você vê que qual. você lê alguns livros espíritas que falam de resgate no umbral que eles vão, né? E você vê que tem hora que cheiro é tão grande, a coisa é tão ruim, que muitas vezes pessoa despreparada tem que usar tipo um escafandro, assim, tem que usar uma roupa especial, porque não consegue ficar, não. Espíritos muito elevados, eles conseguem te distrair, sabe? Não sei como eles fazem, mas eles fazem. Será que eles não Mas- fazem que nem eu quando você me Não caiu, sei, né? mas Da eu- sensibilidade. Mas os caras que vão assim, muitas vezes tem que usar uma roupa especial, senão não consegue, não. Aí eu parei de trabalhar no aniversário e voltou o nariz. Tá até mais aguçado agora. Até o Jair, eu falo pro Jair, vai tomar banho. Sabe por quê? Quando ele toca violão, gente, no coral, a Nina sabe, que ele fica esse tipo mediunizado, assim, sei lá como é que é. Ele chega em casa, ele tem que ir pro banheiro tomar banho. Ele já até sabe. Mas é assim mesmo. Fica mediunizado e transpira muito. Vamos lá, continua? Jesus. Ixi, Para Jesus. outros, Para outros, não é Jesus? É também. Para outros tanto faz, pois gostam da imundície. Os que não gostam estão sujos. Incomodam-se. Nossos erros, vícios são como uma sujeira. Para estar limpo é necessário querer limpar-se. Mas às vezes queremos estar limpos, mas não queremos deixar as causas que nos sujam. Essa luta para nos limparmos, muitas vezes nos traz sofrimentos. É como o alcoólatra que gosta de beber, mas não gosta da ressaca. Quer que lhe tirem o mal-estar, mas quer continuar bebendo. Vai ser interessante isso aí, né? O camarada ele bebe demais, ele tem aquela dependência, né? E ele fica sem beber, fica com dor de cabeça, né? Aí ele fala assim,
Por isso que eu bebo, porque eu bebo, a dor de cabeça sara, mas claro que sara, o negócio é dependência da bebida, né? Você vai beber a vida inteira para sarar a dor de cabeça, porque toda esse dor de cabeça você bebe e sara da dor Mas de o cabeça. usuário também é assim, quando ele fica com abstinência, ele começa a ter Você tem tremedeira, começa a passar abstinência. mal. Ah, mas eu bebo sara, mas claro que sara. É abstinência, vai sarar mesmo, né? Assim são muitos os que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca, dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos. Após meu pai leu a parábola dos operários da vinha e explicou: a maioria de nós, em diversas fases da vida, atende ao convite divino para nosso aperfeiçoamento espiritual, em início tido como trabalho. Creem, procuram exercitar preceitos e leis divinas. Essas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio do dia a dia. Aqueles que se voltam para esse aperfeiçoamento são nos dizeres da parábola os assalariados. Esses crentes da bondade, do amparo divino, dedicam sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e do amor prescritos pela sua crença, como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era, em que os homens deixarão de se matar, de se explorar, de serem egoístas. Trabalham intensamente esse modo de viver, inspirados na promessa de Jesus de que haverá um novo céu e uma nova terra. Também estou esperando. Você está esperando não, você já está falando para todo mundo que está chegando. Está chegando, eu falo para você. Os próximos 5 anos aí, espere, as coisas vão... Não vai chegar ainda, mas vai ter um chacoalhão aí bem, né? Jesus sempre usou os símbolos materiais para inocular neles um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo. O cosmo é a casa de Deus. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária, não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária. O fato é que somos filhos desse cosmo e, como tais, devemos agir. Mas, enquanto a consciência dessa filiação acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos tempo a nossa participação consciente nessa sinfonia universal. Continua? Continua. Aí então dividem-se, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir de sua vinha. Mas nesse documento cósmico que é a parábola, vemos ainda entre aqueles que estão a serviço do Senhor as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, estão servindo ao Senhor, mas a motivação difere entre uns e outros. Essa é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando. A personalidade egoísta, que só trabalha esperando benefícios, pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamentos, seja em benefícios, pela extensão dos esforços que despendeu em proveito de seu Senhor. Pois esse homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Esse Senhor ainda lhe é algo separado. Ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que espera é de acordo com as privações a que se submete, da ociosidade, sensações e prazeres. Você vê que ainda, mas o ser humano ele ainda se preocupa com essa troca, né, de trabalhar e receber, né? A gente tem as necessidades e acaba tendo que receber mesmo, né? Mas eu particularmente, eu não gosto de trabalho por dinheiro, não. Eu há muito tempo que não gosto de trabalho por dinheiro. Acho uma coisa muito chata. Acho que de onde eu vim da espiritualidade, ninguém trabalhava por dinheiro, não. O seu livro? Meu livro, Futuro do Planeta Terra, o Mundo Sem Dinheiro, já mostra isso aí, Muito né? sem dinheiro. Mundo Sem Dinheiro. Eu não ouvi, você falou que você trabalhava, não? Eu falei que quando eu estava no mundo espiritual, antes de encarnar, o lugar que eu estava, eu não trabalhava por dinheiro, não. Aliás, muitas coisas. Quando eu tinha 12, 13 anos, meus questionamentos eram assim: por que eu tenho que comer? Por que eu tenho que ir no banheiro? São questionamentos de quem tudo isso aí não fazia no mundo espiritual. Entendeu? Eu não queria dormir, eu já perdi tempo. Então você vê que eu já venho com essa... outro questionamento que eu tinha com 12, 13 anos.
por que que eu tenho que trabalhar se eu não vou ter continuidade no que eu faço? Falei, com 12, 13 anos eu já tinha esses questionamentos já. Então, eu já venho já com esses questionamentos, porque você já traz um outro tipo de vida do lado de lá que é diferente. Você vem aqui, né? Porque trabalhar por dinheiro é uma coisa muito chata. Primeiro, porque você não. Quando você vai para a busca do dinheiro, você dificilmente vai estar num trabalho que você gosta realmente, que te preenche. Você vê, por exemplo, tem várias coisas que você gostaria de estar fazendo no seu dia a dia, Mas você tem que se dedicar. mas você tem que fazer aquilo que é pela troca do dinheiro. E você fica, né? Então, muitas vezes, quando você está na espiritualidade, não. Olha como a espiritualidade é diferente. Quando a Patrícia chega lá, a avó trabalha. Mas, naturalmente, libera a avó para ficar com ela. Imagina se vocês vão te liberar do seu trabalho para ficar com alguém lá 1 mês, 2 meses, cuidando da pessoa. Aqui você não consegue, é muito difícil. Aqui, às vezes, você tem uma pessoa doente na sua família e o emprego não libera você nem para cuidar da pessoa doente. É muito diferente as coisas. Então, na espiritualidade, quando a coisa não é totalmente pelo dinheiro, existe uma sensibilidade, sabe? Existe uma adequação a cada situação. Olha, eu estou cansado, precisa viajar uns dias também, vai, está liberado, você vai, volta. Mas também tem a questão da maturidade espiritual, né? Que você fala que o meu livro lá que eu escrevi, é claro, para quem tem muita maturidade, né? Não é para qualquer um, né? Se você não tem maturidade, não adianta. Se as pessoas não querem nem trabalhar, porque é assim, o trabalho por dinheiro é ruim, mas o trabalho tem que existir, né? Então, se você tem pessoas que não trabalham de jeito nenhum, não tem maturidade para isso. Muitas das vezes, Jair, a gente trabalha, mesmo que tudo bem, remunerado, mas a gente está servindo. Sim. Servindo. Então, mas, fazendo coisa útil. então, mas O professor tem que ser remunerado. Porque ele precisa manter a casa, precisa de tal. E o quanto o professor está ajudando? Mas pensa bem, se o trabalho não fosse remunerado do jeito que está, uma escola que trabalha 30, trabalharia 100. Porque você trabalharia com menos alunos numa sala, existem várias coisas que as pessoas poderiam contribuir no trabalho, mas como é por dinheiro, você tem que limitar o número de trabalhadores ali, porque senão não dá para pagar, senão não sei o que lá, então você acaba entrando no parafuso. Poxa, aí, deixa eu te fazer. Você estava aqui falando sobre o que vai acontecer. Esse tempo vai estar bem estranho, eu tenho notado, porque esse tempo está assim O clima está bagunçado. Te mentira a vida inteira para você que ia ter aquecimento global, né? Você acreditou e você está vendo que vai ter resfriamento global, né? Demorou para perceber isso, né? Então, mas isso já está fazendo parte da transição? As mudanças climáticas, presta atenção, o mundo ele é igual a evolução do espírito, o planeta ele evolui também. E sempre muda, né, gente? O planeta teve época no planeta que o planeta era muito mais quente, então, por isso que as árvores eram enormes, os animais eram enormes, porque era tudo mais quente, o tempo foi resfriando com o tempo a planeta Terra. Teve os momentos mais quentes, os momentos mais frios, mas é assim, a tendência, conforme o mundo entra no processo de regeneração, é começar a ser mais equilibrado, ter menos terremotos, ter menos vendavais, porque é o que acontece na espiritualidade. Você vê na colônia? Não tem. Mas o que aconteceu agora no Paraná, a gente não tem um tornado, Mentira. Não, eles falaram, eu estava pesquisando. Mentira, já teve, Nunca teve um monte. Inclusive no Paraná. Aqui não foi muito nunca divulgado. teve, na cidade praticamente onde Já teve, já. teve. Já teve, já. Olha, em Santa Catarina também há tempo atrás, lá em Itajaí, lembra? Sim, Teve sim. também. Itajaí teve um problema lá. Teve, já Aqui, teve. olha, Teve. eu fiz uma Eles falaram que limpeza. nunca teve. O cara mas mostrou em teve. 2007, o cara está mostrando em 2007 vídeo mostrando que teve tornado muito forte em várias regiões do sul aí, já teve já. Eu vim para São Paulo em 82. Em 83 ficou incomunicável, porque a cidade ficou submersa. É isso mesmo, Então, não é assim, já teve muitas... Catástrofe sempre tem.
Se você olhar, é que não é tão divulgado como é hoje em dia, não tinha Aqui, nem há como. pouco É que tempo. hoje em dia tem Instagram, mídia, Eu fiquei foto. semanas sem ter contato com minha Há pouco família, tempo que porque aconteceu aqui sinceramente, aquele gente, deslizamento não tem nada. no litoral de São Paulo, São Faz pouquinho Sebastião, tempo. lugar ali. Você vê? Acontece sempre. Então, é que Outra, assim, de uma Que não é divulgado. uma dimensão né? maior, outra menor. Mas as mudanças planetárias que a gente vai ser a primeira mudança que vai ser no mundo financeiro mesmo. Não vai ser nem questão de terremoto, tsunami, é no mundo financeiro mesmo, que a coisa vai ter, vai ser um tsunami financeiro, assim, que vai mudar o mundo, porque o mundo vai mudar para um sistema em que as pessoas vão trabalhar de uma forma mais saudável. Isso não adianta, isso bem vai chegar aí logo e vai derrubar tudo isso que está aí. Hã? tudo que está acontecendo já está fazendo parte, né? Já. Vai ter menos terremotos, vai ter menos furacões, mas ainda para isso acontecer... Vai demorar um tem que tempinho limpar. ainda. Tem que Sim, limpar, é sim. verdade, tem que É aquilo que fala. Você não estava aí quando a gente leu um texto, acho que foi terça-feira, né, que leu aí, né? Que falou justamente sobre isso, que você olha um tornado, você vê como uma coisa ruim, mas na verdade ele faz uma limpeza de muitas coisas e depois a reconstrução daquilo muda tudo, entendeu? Sim, Então é um sim. processo É de igual a mudança. visão, é igual a visão. E assim como acontece lá, pode acontecer com a gente. A chuva equilibra também a temperatura. Limpa, faz limpeza. Orar e vigiar. Desculpa, gente. Você entendeu? Então, tudo que aparentemente aos nossos olhos é ruim, mas no universo, na natureza, isso tem uma função, tanto física como espiritual. Entendeu? Que é a limpeza de higienização, a necessidade de reconstrução, de mudar tudo. Então, assim vai indo, né? É que nós às vezes não enxergamos o quanto é bom ter Aquela espiritualidade de força de reconstruir a gente perdeu, né? O planeta ele vai mudar porque é necessário que ele mude. Para ele passar para a regeneração, ele tem que mudar, não tem jeito. Porque senão não vai mudar. Se você não mudar nada, nada muda. A lei de Essa progresso. lei. Hã? A lei de progresso. Tá sempre. É a lei do progresso. Precisa Você reconstruir. imagina que um dia até a civilização romana, no sentido dos romanos lá, que eram fortes, poderosos, chegou uma hora, decaiu, não teve jeito, é assim mesmo. Teve que decaiu e as mudanças aconteceram, né? Que aí acabou a época medieval. Que a que vai acontecer comigo, Hã? então a gente repensar. Não, agora sim. Quem pratica o bem, se você já entende que a vida continua espiritualmente, se você já entende o que é fazer o bem, se você está conectado com Deus, sabe o poder da oração, não precisa se preocupar com nada, deixa acontecer, deixa as coisas rolarem. Lá em cima tem gente que entende mais que nós. Até mesmo nesses locais a gente vê, né? Porque tem muitos que se desesperam, e outros falam assim, mas fazer o quê? Vamos reconstruir, vamos recomeçar. Sempre Então, tem gente que percebe reconstrói. que já tem gente que já aceita com mais, não naturalidade, mas que aceita que são providências divinas. Mas tem pessoas que levam um baque maior, né? Sim, sim. Tem pessoas aí que... Mas o aprendizado também é maior, né? Porque se você tem a capacidade de reconstruir, né? O mundo é assim, eu sempre falo assim, hoje você tem um monte de coisa, mas você não tem um mínimo e assim vai indo, e você tem que ir continuando. Mas olha onde já se vê a mudança. O país todo se une para ajudar aquele lugar. Então o que é isso? Não é a transformação? Sim, E a oportunidade dos demais. Desperta mais união, desperta muito. Então a gente tem que ver. Despertamento, é o despertamento. Despertamento espiritual. Sim. Né? Porque E com certeza essas pessoas que foram atingidas nunca mais serão as mesmas. Elas vão aprender a ser menos egoístas. Não que não tenha, não que são pessoas ruins, sabe? Mas Às vezes. E o mundo, você tem aprendizado, às vezes você é apegado demais a um carro, aquele carro, o tornado destrói, você tem que se desapegar daquilo. O mundo é assim. Eu lembro da minha filha, ela tirou o carro zerinho. Uma frescura com aquele carro, deixou o carro na rua, arriscaram inteiro lá com prego lá. Desapegou na hora. Ela fala para mim hoje, nossa pai, foi muito bom, porque depois que riscou meu carro, eu nem liguei mais. Entendeu? Então, é aquilo que você está falando, às vezes, uma situação que destrói alguma coisa, transforma. Com certeza. Nunca mais vão ser os mesmos, ninguém naquela cidade. Ninguém. Você viu aquele caso, você vê que
quem está conectado, né? Nesse caso do Paraná que teve naquela ventania, teve um caso que o cara conta na igreja lá, que o cara foi na igreja à noite, né? Ele estava na igreja e ele tinha que reformar um negócio na igreja lá. E só ele, que tinha a chave da igreja, ele devia ser ligado lá com os padres lá. Aí ele vai na igreja e estava arrumando lá. No meio acho que era no meio da noite, estava só ele arrumando lá. Ele disse ele disse que ouviu falar da ventania, né? Ele disse que tantas vezes ele está naquele Paraná, da uma baita de uma ventania e mexe com tudo, mas não. Ele estava lá e de repente começou aquela ventania e ele arrumando lá. Aí ele só começou a despertar quando ele começou a quebrar os vidros da igreja. Aí ele pensou assim, ele foi correndo, ele falou assim, eu preciso correr para algum lugar. Ele foi num lugar que era um cantinho assim e ficou parado lá. Ele chegou naquele cantinho, caiu a igreja inteira, só ficou aquela. Aí ele viu toda aquela ventania carregando tudo, mas não tinha jeito, porque tinha estilhaço, né? Ele ficou tudo machucado aqui, as costas, aqui, os braços aqui, né? Mas ele ficou lá segurando aquele lugar lá o tempo todo. Aquele lugar ficou do jeito que estava. Foi o único lugar da igreja que ficou foi aquele. Onde ele ficou? Então você vê que quem está conectado, se tiver que ser protegido, você pode estar você vai ficar. É um caso, não foi o único caso, né? Tem outros casos lá, que os caras contam lá que casa que não caiu, caíram todas, aquela casa que o cara estava não caiu. É uma coisa assim. Então é assim, quem não tem que passar, não passa. Eu tenho muitos parentes em Laranjeiras do Sul, né? E a ventania foi muito próxima, o temporal, o tornado foi muito próximo, né? Essa cidade que foi atingida, tanto é que Laranjeiras do Sul que acolheu muita gente de lá, que foi os primeiros a socorrer. Mas, assim, diz que perderam, assim, telhado e tudo, mas não, diz que foi muito destroço, mas não tão quanto lá, né? Tanto é que eu fiquei preocupada, né? Eu comecei a entrar em contato com familiares, mas graças a Deus está todo mundo bem. Só que todos eles perderam coisas, né? Mas está todo mundo conformado, a gente percebe, né? Você viu que a outra cidade foi muito pior, você fala, não, tá bom demais, assim. Sim, mas é assim que e aí eles que foram acolher, eles estão acolhendo muita gente que não tem casa. Então, é legal isso aí, né? Porque você percebe, poxa, estragou isso, mas olha lá como tá, né? Então, você... Também, né? Até quem tá em volta também tem esse aprendizado, né? Eu estou reclamando, mas olha ali foi bem pior. Não, se você sai com saúde, você já fala, opa, pelo menos você consegue. Tô no lucro, é verdade. Se você sai com saúde, você tem seu braço, sua perna, você dá um jeitinho aqui. Se for uma pessoa trabalhadora, você encontra caminhos, viu? Fácil realmente não é. Não é fácil. Vai ser um período que você vai de reconstrução, vai ser difícil e não adianta, de reconstrução, né? E de desapego. Resiliência, onde que Às vezes não consegue ter, né? E às vezes até de união, né? Porque muitas vezes a família se une, o primo ajuda, o irmão ajuda, o tio ajuda, né? Não é verdade? Despertar para um monte de coisa. Então, um melhor entendimento, vai ter mais piedade entre eles mesmos. Então, porque às vezes, porque é uma família, às vezes você está aqui, mas um amigo ajuda, um primo ajuda, um tio ajuda, um irmão ajuda, é assim, e é um momento que a família às vezes acaba se unindo mais. Mas esse é o momento da regeneração. Muitos nem se falavam, né? A gente tem tanto parente que a gente nem se falava, mas eu lembrei de todos, não. Tá vendo? Sim. Já viu tão bem. E possivelmente você não foi a única, né? Sim. E aí eu consegui, através de um primo meu de Curitiba, notícias deles, porque eles estavam incomunicáveis, mas 2, 3 dias depois. Então é interessante isso aí, porque... E a gente nem se fala, porque é tanto tempo que você não tem como. Então a gente... Então tudo que acontece, né, vai trazer um retorno ali na frente que vai ser positivo. Agora, pode ter gente que de repente o processo aí não faça essa regeneração, né? O cara fique revoltado o resto da vida. Sim. Então aí vai ser a situação de cada um vai reagir de uma forma. Não quer dizer que todo mundo mude, né? Muitos vão se revoltar,
Vai ter muita gente até se suicidando. Pode ter caso. Perde empresa, perde casa e pode É que acontecer. entra a peneira, né? É aí que entra a peneira. Por isso que a fase do mundo de regeneração é justamente essa. Por Deus é assim, aí que entra. É cada um vai escolhendo seus caminhos e vai. Né? Nossa, já perdi meu negócio tantas vezes, já insisti, já sei, sempre, sei lá, tô perdendo. Aí começa a falar, porque Deus não gosta de mim, porque eu sou do CP, um monte de coisa só acontece comigo, e aí tá acontecendo com todo mundo. Mas se você pensar na vida, é um eterno recomeçar sempre, sabia? Você recomeça, é assim. Sempre vai acontecer uma coisa, você vai recomeçar. Ah, faleceu uma pessoa, você tem que. Tudo recomeça. Ah, nasceu mais um. Tudo recomeça, porque não adianta, tudo. Igual você deu o exemplo na palestra passada dos problemas lá. Você se preocupa, mas tudo que passou é você que nem você. resolveu, né? Você está trabalhando na empresa, que igual você fala, agora vai ter que ir mais trabalho presencial. É como se fosse um recomeço. Você tem que mudar tudo de novo que você está fazendo. Não tem jeito. O Geraldo, uma época, trabalhava cortando tecido lá. Aí estava com problema no braço, não dava mais. Tem que recomeçar. E vai trabalhar de Uber. Não adianta. O recomeço é sempre. Se virando, né? Você tem que continuar, né? Você não pode parar, né? Então, você vai fazer uma coisa que dá, né? O que foi? Caiu a energia? Acabou a bateria. Recomeça aí, vai. Vamos recomeçar, vai. Vamos lá, Roberto. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Esse homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com maior capacidade de compreensão, já não trabalham comparando ou esperando pagamento, seja este em forma de posses, prazeres, seja de prêmios, nem mesmo em função de posições espirituais. Sabem e sentem-se filhos do Senhor. Ora, se são filhos, tudo o que é do Pai lhes pertence. Também tudo o que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição, numa ação é necessário que ela seja feita com satisfação. Continua? Você sabe que, olha, enquanto o ser humano não entender que ele é cidadão universal, as coisas não vão caminhar, sabia? É por isso que Jesus chama Deus de Pai. Chama de Pai porque Pai significa que tudo pertence aos filhos também. E a gente não percebe isso. É por isso que a gente vive, e a maioria das pessoas vive na falta das coisas, porque não consegue entender isso. O universo, ele é energia. Dinheiro é energia. Dinheiro é pura energia. Dinheiro não é papel. Você fala, mas dinheiro é papel, dinheiro é moeda. Não, dinheiro é energia. Então é o seguinte, se você está sintonizado com a energia, harmonizado com as energias do universo, se preocupa que não vai te faltar as coisas. Claro, você também tenha boa vontade, né? Não, estou conectado, mas não faço nada, fico só dormindo, não. Né? Então, assim, você está harmonizado, você entender que você é um cidadão universal. Tudo pertence a todos. Se o outro pode ter, você também pode ter. Agora, entendendo que cada um tem aquilo que necessita para a sua existência, né? Que se você pensar, tudo que ele tem, posso ter. Não, eu tenho que ter jato, eu tenho que ter... Não, aí também você já começou a extrapolar, aí, né? Você nem necessita disso, né? Você vê que aqueles yogis lá no Oriente, lá, os caras vivem super felizes, vivem numa caverna, eles não sentem necessidade de muitas coisas que a gente tem aqui. Esse cara nem quer ter computador, essas coisas, os caras fogem disso. Então, eles se harmonizam com o universo, mas não se preocupam com essas coisas, né? Então, não é o tanto que você tem, é como você vive com aquilo que tem. Você vive bem, está ótimo, né? Suas atitudes são perenes, pois cuidam daquilo que lhes pertence, são os escolhidos. Vejam na parábola os que chegaram primeiro, queriam receber mais do que os outros. Como já dissemos, estão ainda no campo da quantidade da posição social. Os segundos não se importam com o pagamento, pois tudo o que fazem é por amor, que têm prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha.
mas diferem bastante uma da outra. É com base nessa diferença que vem a recompensa do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento sucesso. Desculpa aí. Ai, meu Deus. Os sucessos no plano físico e mental, em forma de posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhe concede paz, amor, alegria e felicidade imperturbáveis, pois não estão eles ligados nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco, nem ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, dos quais Jesus tanto tá vendo fala. aqui? Maravilhoso esse ensinamento, tá vendo? Assim, o que Deus oferece para aquele que está harmonizado com o universo, oferece um estado de espírito, de felicidade, de paz. É isso que o resto, Jesus fala: buscai o reino de Deus e sua justiça, e o resto lhe será dado por acréscimo. É assim. Está harmonizado? Vai acontecer, não se preocupa, não. Mas quando você não está harmonizado, está tudo errado. Não é verdade? Tudo errado. Quando você não está harmonizado, parece que a vida é uma luta. Sabe aquelas pessoas assim? Eu canso de ver as pessoas assim: Pierre, a vida é uma luta. Meu, se você vê a vida como uma luta, pelo amor de Deus, você quer o que da vida? Porque quando você vê que a vida, pensa na vida como a vida sendo uma luta é uma luta, minha filha. É você brigando com a vida. É isso que você vê da vida. Então, a maneira como você vê as coisas é o que acontece, entendeu? Se você vê a vida com gratidão, estou agradecido por tudo. Engraçado que as pessoas costumam agradecer sempre por coisas materiais que ganham, né? Mas nunca, tipo, pela paz de espírito, por estar saudável. Tem muitas coisas. Então, se você aprender a ver a vida com gratidão, é diferente. Agora, a vida é uma luta. Se a vida é uma luta, é duro, hein? Uma hora você vai tomar um direto. Vai cair duro. Vai cair duro, né? Aquela tombada, né? Um nocaute, né, velho? Vai tomar um nocaute na vida. Os que estavam na praça esperavam ser chamados para trabalhar, mas os ociosos não se apresentaram na praça para a tarefa. Estes são aqueles que não se preocuparam diante do ciclo evolutivo em devolver o talento que possuíam em estado embrionário. Não foram mais admitidos, porque o ciclo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou mundo. Vejam Nazareno, há 2000 anos, já nos fez o convite. Está em nossas mãos participar ou não dessa vinha, em trabalhar esperando pagamento ou construir aqui e agora um novo céu e uma nova terra. Basta que queiremos, trabalhemos. Quem não conhece essa parábola, né? A parábola dos trabalhadores da vinha, né? Então, essa parábola fala da transição planetária, né? Fala dos trabalhadores da última hora, são aqueles que se propõem a trabalhar, né? Muitos começaram bem antes, mas não levam a sério, né? Então não nem nada. Então o pagamento é igual para todos, porque a transição planetária está chegando e quem passar pela régua, então o pagamento é igual, ninguém vai ganhar mais nem menos que o outro. Quem entrar no mundo de regeneração, né, vai continuar seguindo na reconstrução do planeta. Então não tem pagamento maior e nem menor, não é verdade? Aquela Merti Guimarães, ela faz um estudo muito legal sobre essa parábola? Essa passagem. Ela é uma pessoa bem inteligente. Ela é muito inteligente. Eu gosto dela. 21 doutrinação. Uma personalidade terrível. Aqui, ela cresceu com o Divaldo, né? Não. Ela e os pais. Porque os pais dela... Eram amigos íntimos do Divaldo. O pai dela era um baita no palestrante, né? O pai dela. E a mãe também é palestrante. A mãe dela também. É uma senhorinha, mas ela dá uma palestra simples, mas com um conteúdo bem grandioso. Então, o pai dela era um ótimo palestrante, a mãe também. Ela conta isso aí numa palestra, né? Que ela disse que
pai dela dava palestras ótimas, mas ela não queria dar palestra do estilo do pai dela, né? Aí ela resolve fazer a palestra mais no campo científico, né? E- Ela resolve dar para como se fosse aula, isso que eu entendi. Ela É. gosta mais assim. no campo científico, Porque ela quer. ela é professora, né? É isso mesmo. Então, ela resolve entrar numa outra linha de trabalho de palestra. É assim mesmo. Vamos lá. Como é que é? Isso aqui é doutrinação? É. Após a prece, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. Apagaram-se as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais e proporcionando assim as projeções mentais que agiriam com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Cada um tem sua história e algumas são bem interessantes. Agora, presenciando a orientação, o socorro do lado de cá, gostei mais ainda. É bem mais fascinante. Aqui ela já dá a entender que quando ela estava encarnada, ela participava da atividade de obsessão. Ela não era jovem, porque ela desencarna com 19 anos. Ela já participava com 19 anos. Ué, ela fala aqui, ó. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações dos desencarnados. Só presta atenção nas doutrinações quem está dentro da atividade. Verdade. Mas ao ver muitos mutilados, muitos com sinais de torturas, fiquei um pouco apreensiva. Era um grupo que fora libertado do umbral pelos trabalhadores do centro e lá estavam presos como escravos. Alguns estavam abobalhados. Observei-os e senti dó. Maurício disse-me baixinho: Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar, pela incorporação, um pouco de suas vidas. Verá que ignoraram os ensinamentos de Jesus e viveram quando encarnados para os prazeres, para a matéria e prejudicando o próximo. 2 deles foram feiticeiros e macumbeiros, fazendo mal por dinheiro. Usaram desencarnados como empregados. Estes os serviram, mas depois a situação se inverteu e foi a vez de eles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação no Hospital da Colônia. Alguma dúvida do que está escrito aqui? Consegue entender isso aí que funciona? Que são pactos feitos lá, tem lá. Alguém paga para o médium, a pessoa que é médium encarnado, alguém paga para ele, para fazer trabalho de mal para outra pessoa, e aí essa pessoa, ela, é como se fosse um contrato que ela faz com os espíritos lá de lá que vão perseguir a pessoa encarnada. Consegue entender, né? Tá, então, é isso aí. Entendeu? Aí eu pergunto você, quem é mais culpado? É aquele que paga ou aquele que aceitou a fazer? Cada um tem sua participação, né? Porque você está pagando, você tem uma dívida na situação, o que está aceitando também está se corrompendo, na verdade está se corrompendo, né? A gente vê na lei do país até na questão da corrupção. Mas eu quero dizer assim, muitas vezes fala que é um espírito, mas é um encarnado que foi lá e tal. Ambos, né? Os dois. Quer que a Quando pessoa faça o mal. quando você pega a lei, quando você pega a lei do país, vamos pensar a lei da matéria, um político ali, se ele, um empresário, corrompe o político, dando dinheiro para o político fazer alguma coisa, os dois são culpados da mesma forma, né? Então é a mesma coisa. O cara que paga pedindo para o médico fazer alguma coisa, o médico que aceita. Os espíritos que do lado de lá aceitam, se predispõem a fazer o mal também, porque vão ganhar alguma coisa em troca. Todo mundo se corrompendo. Todos são bonitões, todos têm a parcela de vida. Todos, não tem. Parcela de tudo. Não tem. Igual o benefício que é dado para um pessoal de uma certa cidade aí que necessita daquele benefício. Tipo assim, vai ser construído, digamos, 10 moradias. Aí o que acontece? O governo libera a verba. Mas o governo fala assim, estou liberando tanto e eu já vou ficar com uma parte aqui e aquela outra parte vai ter que dar para construir as casas. Tem essa coisa aí. Aí o cara lá, que é o prefeito da cidade, fala assim, opa, vem essa grana aí,
vamos fazer agora? Peraí, vamos tirar uma parte para mim, e que aquela outra lá vai dar para construir as 10 casas. Aí os caras lá que estão na mão de obra lá, o que faz? Surrupia o material, começa a sumir o material e não é feito nada. Quem é que tem Ou é feito com má qualidade, né? Superfatura. Nossa, É a sua parte moral ainda que Aí não entra a tá. moral, entra a ética. Entra... Mas ele já está colocando aqui que todos aqui Tá generalizando. contribuíram de alguma forma, né? Então, mas tem pessoas boas também, né? Tem, gente não. também. Bom, Jair, e quando, por exemplo, um terceiro, porque eu trabalhava na agência aqui do Banco do Brasil, na esquina Sim. lá, e tinha dias da semana a gente chegava lá já com medo, porque na porta fazia na porta do banco, né? E tinha um vigilante que ele falava, deixa comigo. Tudo que ele podia aproveitar, ele levava para casa. Como que fica ele? Ele não é... Mas você sabe que não vai ter problema nenhum, viu? Deixa, A não ser... tivesse frango, se não tivesse... Agora é assim. É assim, a maneira como ele lida com aquilo. Ele levava, tinha moeda, tinha coisas assim, materiais, tinha dinheiro. Ele pegava tudo. Mas ele pode, de repente, no momento assim, de repente, do trabalho que foi feito, às vezes pode comprar uma briga. É Com porque os energia espíritos. material é diferente. com Se os ele desencarnados. conseguir lidar bem com isso, né? Entendeu? Ele não tinha medo, não. Todo mundo tinha medo de chegar, porque nossa, essa esquina lá. E às vezes o cara tem conhecimento E ainda espiritual continua, também, né? Às vezes o cara tem conhecimento eu passo lá, espiritual. tem, né? Não sei se eu... Eu também tiro, ó, né? Os caras fazem na esquina da minha casa, eu tiro. A minha é Dá nada. cozinhada direto. Mas tirar é uma coisa, né, gente? Ele leva pro uso dele. Tá Não, limpando. Levava pra ele. Eu? A gente tira e bota no Agora lixo. vai pegar uma galinha presa daquela e cozinhar, vai. Sei lá, mas... Ah, não sei não. Mas, Bota no lixo. mas uma vez a Magali pegou um pra fazer. quê? Pra fazer o vaso. Pegou sim. Ah, é. A Mariana fez um vaso lindo. A Magali pegou lá um dia, tá lá, a Magali pegou pra fazer um vaso. Não, pra Mariana, mas não Mariana. assim, mãe, você vai jogar isso no lixo, mas é tão lindo daqui pra mim que eu vou fazer um vaso. Tá lá em casa o vaso até hoje. Com as plantinhas dela suculenta, tá uma coisa mais linda. Era um negócio de baixo que eles fizeram o trabalho. Aí ela pegou, ela mesmo lavou lá no tanque e fez um vaso lindo. Mas aí ele pega as coisas da atividade que foi feita, porque os caras, porque assim, quando o cara faz atividade, Tinha que geralmente. limpar, Então, tinha que limpar. mas quando faz. Tem um trabalhador, meu Deus. Mas assim, a atividade foi feita no meio da noite. Geralmente tem uns espíritos que são envolvidos com isso aí, mas geralmente durante a noite já Já pegaram passou, todos os já. Porque geralmente se tiver animais, já sugaram as energias. Os fluidos já vai, Se já tiver, tudo já foi feito, já. E alguém tinha que limpar. E ele não deixava ninguém. Falava, deixa comigo. Ele limpava mesmo, né? Limpava mesmo. Fazia limpa. Não tem problema. O problema é se você pegar com medo, o sentimento aqui, assim, Eu meu mesmo Deus, passava não sei o que era. mal. Esse sentimento de medo é que vai. Como ele não tinha medo, acabava. Vai ver ele pedir licença. Às vezes pede permissão também. Pede Fala assim, ó, licença, olha, vocês já aqui. fizeram o que tinha que Já- fazer. pode ser Agora eu também. vou aproveitar isso aqui, tá bom? Eu também, às vezes, dependendo do trabalho, eu peço permissão. Falo, ó, tô tirando, já deu, o que tinha que ser feito, já foi feito. Às vezes ele pede e a permissão fala, não deixa de ser alimento, não vai dando. Eu uma vez, Fruta. a gente foi na represa, numa represa carne distante, e a gente foi na represa. E o que fizeram? Fizeram um trabalho com frango na galinha. Quebraram as coxas do bichinho, né? As duas coxas assim, amarraram dentro do saco de maneira que ela ficou só com a cabeça na beira da água, e a água batendo nela direto, e a bichinha viva lá. Eu olhei aquilo e falei, eu não tenho coragem para deixar essa galinha aqui nessa situação, né? Aí fiz uma prece, levei o pensamento, chamei pelo povo da mata, das águas, tudo, e pedi licença para tirar a galinha dali. Tirei. Levou pra casa mesmo. Levei para casa, cuidei da galinha, Ah, mas estava viva ainda? Ela tava se afogando. Ah, pensei que tinha colocado morta. A galinha tava se afogando, entendi. coitada. Pensei que tava... aí, mas eu fiquei preocupada com aquilo, porque eu vi que era um trabalho, né?
Aí eu fui até uma amiga minha, que ela já desencarnou, e ela era uma médium que trabalhou muitos anos com o Chico Xavier. A mediunidade dela foi desenvolvida com o Chico Xavier. Aí eu falei, Dona Maria, mas eu estou muito preocupada com isso. Ela falando, eu falei, não se preocupe. Não. Você tirando essa galinha lá, você salvou uma vida. Porque a hora que a galinha morresse, para quem perdeu? É trabalho igual o trabalho que os caras fazem de voodoo, né? Também acho que não dá nada não, se você fizer pro bem, se não tá fazendo pro mal, tá tudo certo. Muitos dos necessitados se utilizariam da incorporação. Entre eles, muitos não sabiam que haviam desencarnado. Tá certo. Normalmente, ao comparar suas situações, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Quando nós, desencarnados, chegamos perto de um encarnado, notamos logo a diferença. A não ser que estejamos completamente iludidos e não querendo aceitar a realidade. Fingimos não perceber. Comparando-me com um encarnado, sinto-me leve, solta, pois o perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil do que o material. Mas aqui tem que fazer uma ressalva aqui, né? Porque ela, né, se sente assim. Aquele indivíduo que veio, que ela está contando aí naquela situação, talvez não sinta tanta diferença assim, né? Está sofrendo, está com o corpo todo machucado. Talvez não sinta. Danado. Mas sente que meio que um alívio, talvez até nas feridas, né? Sente não, né? Depende. Quando a gente faz a desobsessão aqui, Jair, cada boca pesada. Eu sei disso, eu conheço. Não é brincadeira, né? Não sei, mas não sei se o desencarnado, de repente, sente alguma coisinha melhor, né? Depende do desencarnado. Se for aqueles que são tratados aqui, que estão sentindo o tempo todo sem o enforcamento, você tem que, o entrevistador tem que tirar ele da parte. Aí é complicado, porque ele não está sentindo nada leve, ele está sendo enforcado. Depende do espírito, então, né? Maurício, sabendo o que eu pensava, aproveitou para esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesses trabalhos de caridade. A percepção de estar ou não encarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte, do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está no corpo físico. Mas há espíritos que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizaram espiritualmente. O corpo... Eu nem sabia disso que tinha isso, não. Também não. Espírito que gosta de ficar incorporando. O corpo mental... Acho que é porque ele se sente, né, como se estivesse no mundo da matéria, Magali. Ele sente a sensação da matéria novamente quando incorpora. Mas Jair, lembra aquele dia que o menino lá pegou as tintas com a mão e ficou todo feliz, o Suzane? Ai, como é bom mexer nessas tintas de novo. Ele falou. Eu acho que é a sensação, tem uns casos né? Em casa lá que... Minha casa tem uns casos. Aquele mergulho na carne, né? De novo. Ele pegou a tinta com a mão assim e pintou com a mão, não quis pintar com o pincel. Ai, que gostosa a sensação. Falou. Saudade do mergulho. É porque a pintura que eles fazem é mais no campo mental. Outro dia o Maneiro estava explicando para mim, ele falou assim, lá a gente já não pinta mais igual aqui com pincel. Eu acho que eles materializam, será que não? Eu não sei como é que eles fazem de outra forma. Mas eu acho que, não, eu acho que ele mentaliza. Tem casos e casos. Ele mentaliza primeiro, né, acho que a pintura, depois que ele mentalizou tudo que ele coisa, aí ele vai pensar em colocar. Porque a pessoa... Eu acho que tem casos e casos. A pessoa pensa que é fácil, você fala assim, ele mentaliza uma pintura, não. Você fazer uma mentalização perfeita é muito difícil, sabia? Tenta mentalizar uma coisa assim, colocar no papel, não é fácil, não. É muito difícil. Mas eu acho que tem casos e casos. Tem gente que não tem não materializa assim, não. Tem que ficar... É que nem a pessoa que está lá no plano espiritual, você pode escolher. Você quer o computador ou você quer o papel. Eu acho que depende do espírito que se encarna. Que nem eu gosto de pintar. Eu não sei se eu vou conseguir materializar. Eu sei que tem livros que explicam isso, não sei se o livro do André Luiz tem, que eles chegam um momento que eles têm que mentalizar, acho que é umas flores,
E é muito difícil. Pelo visto tem até curso para isso lá. Acho que tem um curso, e o André Luiz fala que ele tentou, é engraçado, não fica boa, não é qualquer um que faz, não. Porque você, mesmo que você pintando, eu sempre falo isso aí, se você vai fazer um desenho, o bom desenhista, ele é bom porque a mente dele consegue mentalizar os detalhes, então ele vai desenhando, Feita a coordenação, né? Feita a a coordenação. mão dele coordena o que está na mente dele, então ele sabe todos os detalhes. O cara que não está acostumado a mentalizar é engraçado, ele Não consegue vai, expressar. não consegue. Aí põe um desenho na sua frente, você copia, às vezes fica até bom. Mas você está vendo o outro, então não está na sua mente, você está copiando lá. Não é Mas o treino criativo. mas você tirar da mente é difícil, né? Não é fácil assim, não. Tem pessoas que com rabisco aí fazem um desenho, você precisa O cara faz com assim. um lápis no Os lápis. caras que começam de ponta cabeça, né? E depois Nossa. ele inverte, o negócio já tá pronto, você nem parou Isso é pra legal, ver. isso é legal mesmo. Esse cara então, mas o cara é engraçado, ele consegue mentalizar o desenho. Ele é muito observador, ele vê uma flor ali, ele parece que guarda aquela flor. Quando ele vai desenhar aquela flor, ele faz. É diferente. O corpo mental encontra prazer nas necessidades físicas. São os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas enquanto a recebem, a maioria não quer nem receber nem mudar. Incorporam em médiuns invigilantes sem estudos, que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. E fazem isso porque, incorporados, sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores aos encarnados. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas prestemos atenção agora às doutrinações que começaram. Vai aparecer as falas aqui. Dois do grupo de escravos que tanto me impressionou foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades e, tendo oportunidade, não fizeram bem nem aos outros nem a si mesmos. Esse bem a si mesmo significa que tiveram oportunidade de aprender, de se instruir moralmente e religiosamente e não o fizeram. Viveram encarnados sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que seriam obrigados a colher do que plantaram. Todos do grupo tiveram o perispírito recuperado, curado, e ficaram numa outra fila para serem levados para a colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los livres do sofrimento e desejei de coração que se recuperassem espiritualmente, que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente para Deus, afastando-se do mal. O senhor que tinha se assustado comigo foi esclarecido e recebeu por meio dos médiuns orientações e, preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação de seu corpo com o dos encarnados, entendeu a sua situação. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado e necessitavam se harmonizar. Estes lesados eram os que se sentiam como encarnados, todas as suas doenças. A impressão é forte e o não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Foi o que eu falei lá daquela pessoa lá enforcada. Em outros, o remorso destrutivo levou-os a lesar o perispírito. Como são imprudentes a maioria dos encarnados. A morte do corpo não parece ser para eles. Quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. A Margarida tá lendo. Depois, se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Fala pra casa. Pode seguir? O moço com quem havia conversado antes ficou na fila. No começo parecia divertir-se, mas depois se comportou educadamente. E prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu logo que tinha desencarnado. Difícil isso aí. Lourenço pensou Sinal de que ajuda. quando vivia era só bagunça, né? Só bagunça e diversão. A pinta, só do cara falar aqui dá pra perceber. É só namorar as menininhas. É, só bagunça. Lourenço veio em sua ajuda, abraçou e mimou-o como um neném.
Amparado recordou como seu corpo físico morreu. Teve medo. Que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar por onde iria. Seria levado para a escola da colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Foi levado para outra fila, pois não precisava de incorporação. Ainda bem, não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como encarnado. Infelizmente, sei que acontece isso com a maioria. A desencarnação é natural e para todos. Quando o corpo morre, a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda, quando não fez boas ações. É terrível quando se praticou muitas ações más. A desencarnação não muda muito o modo de vida que se tinha quando encarnado. Quem cultua a matéria, a ela fica preso. Quem entesoura bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que seja normal, esse fato acarreta muitas perturbações. Porque sendo que o espírito cópia exata do corpo, sentem-se as mesmas necessidades, até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali, no centro espírita, o entendimento. Como os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver como desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, do que seria dele. Em muitos é forte a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. É verdade, isso aí, essa ideia do inferno aí, uma das piores coisas que foram criadas na humanidade, essa ideia do inferno. Isso aí, a ideia do diabo, Causa né? pavor até hoje. Hã? Causa pavor até hoje. Não, e os espíritos que estão no umbral, estão os espíritos, que eles são inteligentes, eles usam isso. Então, se eles sabem que a pessoa tem medo do diabo, medo do inferno, eles usam isso para escravizar os caras, sabe? E aí o que vai acontecer nesse papo? Segue. Um homem desencarnado que estava na fila para receber orientação chamou minha atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de uma médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo da médium. Sentia dores por todo o corpo, mas devagar conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por isso e, com a ajuda do orientador encarnado, conseguiu responder à saudação. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando encarnado, foi orgulhoso, senhor de muitos bens. Sua vontade era a lei. Cometeu muitos erros. Gostava muito de si mesmo, da sua imagem. Era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Esse cara é... Realmente o artista esculpiu muito bem. Ficou linda, foi colocada em uma praça. Mas é narcisista mesmo. Eu acho que vou mandar fazer uma estátua minha. Eu ia falar isso, mas eu só pensei, tá? O pai da Magali já tem uma estátua feita ali em casa. Lá. Hoje é parte de graça, Catarina. Meu Deus do céu, eu tô até medo. Ele me entregou uma estatueta, que ele foi viajar, né? Aí ele achou muito bonito o que eles estavam fazendo. Aí ele pediu para fazer o rosto dele o que é aquilo? É gesso, né? Não é gesso, não esculpiram. Hoje em dia dá pra fazer na impressora 3D. Não, Sabia que faz? Dá. Igualzinho. É esculpido, assim, o rosto do meu pai certinho, Ficou branco. bem feito, ficou bem feito. Branco como se fosse um morto, assim. Talhado. Entalhado, assim. Assim, E aí tinha com uma madeirinha em volta, assim, que me lembra aquela casa assombrada, sabe? Que tem aquele filme Casa Assombrada. Porque tinha um monte de rostos na parede, assim. Eu falei pra Magda, vai ter branco, que colocar isso aí. E o meu pai, eles esculpiram direitinho, pálido, assim, branco, assim, ó. E aí, quando eu os presentes, todo feliz. Eu fiquei... Eu guardei no armário. Não dá pra colocar, não. Se você olhar pra aquilo lá, Não, você até vai... hoje. Vai depois que ele morrer, também você pode fazer. Deixa eu contar uma história para vocês. Tive coragem de colocar na parede, não, tá assim, vendo? a família do meu pai tudo é mineira, é de Foz de Caldas. E uma das irmãs gostava muito de ir nessas cartomantes, nessas coisas. E chegando lá, ela foi com a irmã, ela, e foi também com o irmão. E no que ela entrou, a médium lá olhou bem para ela e falou: quem é esse homem que está com você?
Ai, meu irmão. Ele falou, manda ele embora daqui. Ele veio aqui e mandou fazer um trabalho igual para você. Para o seu marido, olha só, para o seu marido. Para ele ser mandado embora. Ele era... Que coisa, hein? ele trabalhava aqui no Bradesco, naquela cidade Bradesco que tinha antes. Cidade de Deus, né? Ali em Osasco. Ele era gerente e ele foi mandado embora. Por isso que eles foram para Poços de Caldas. Eu falei, não acredito isso que eu estou escutando. Eu nem sabia. Você já pensou? Ah, sim. Aí ela falou que... Eu falei, o que você fez com o seu irmão? Ela falou assim, até hoje ele não tem nem ideia que eu sei. Mas eu recebo aqui em casa com muita restrição. Que E aí ela coisa. olhou bem para mim e falou, cuidado com ele. Nossa, a senhora adiantou. Você já tinha ido lá feito trabalho? Já conhecia? Como é que eu vou lá? Você pode descobrir, pode contar pra ela. Exatamente. Olha, mas foi... O cara acha que não vai contar, né? Acho que a pessoa Acho que não vai lembrar, passa tanta gente. acho que não vai contar. Né? Mas sabe aquele ditado que o diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder? Porque sempre descobre, né? Sempre. A estátua dele foi colocada na praça para que fosse lembrado como um benfeitor que fora. Porém, sempre há um porém. A morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto. Não se conformou, queria estar encarnado. Inimigos perseguiram-no por anos e aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras, só a estátua continuava lá. Então ficou ao seu lado, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Aí é uma Colou-se coisa... colou-se a ela, ele colou nesse Então, mas estátua. aí, por isso que eu falo para as pessoas, quando você vai comprar coisa antiga, dependendo do que você vai comprar, presta atenção. Você vai levar para o celular, vai colocar lá. Muitas vezes o celular começa a ter problema depois que você traz essas coisas antigas para dentro da sua casa. E melhor coisa... Pode ter alguém ainda muito apegado. Vem junto. Quem? Ligou, tá lá. Aí ele colou, é a mesma coisa. Se ele tá colado aqui. Mas tem gente que se cola um quadro, se cola, sabe, a coisas que de menos importância. Às vezes um anel. Um anel antigo. Eu li da a minha... história de um espelho. Até uma história, ela é conhecida, que ela está em um desses livros, eu não lembro agora. Eles foram visitar um museu, e nesse museu, aí chegou uma turma assim e ficou olhando no espelho. Aí uma das pessoas devia ter uma sensibilidade e falou assim, vou sair daqui, eu senti um arrepio. Aí o espírito logo veio conversando. Era um espírito que estava a trabalho com o André Luiz. E ele pegou e falou para o outro, falou assim, ela sentiu a vibração, era da moça que nesse espelho, ela ficou esperando o noivo, não sei, o noivo, antes de ir embora, deu aquele espelho para ela e falou que voltaria para casar com ela. E aquele espelho, ela levou como uma consolação para ela, e ele não voltou. Eu lembro disso aí. E aquele espelho, você já leu? Eu não li não, continua. E aquele espelho, ela jogou tudo que ela tinha, todas as sensações dela e ficou magnetizada. Ficou esperando ele. Por causa dele, né? E aí uma pessoa veio também, comprou esse espelho, levou para onde ela ia morar e ali ela também começou a se sentir mal, sabe? Aí uma pessoa médium que falou, esse espelho deve ser destruído, porque enquanto não for destruído, vai ficar com as sensações da pessoa. Forma o pensamento. E fica mesmo. É uma história do André Luiz que ele conta no livro dele. É até bonito e interessante para a gente ver como ele está falando de você ir nesses lugares, como que fala, que você acabou de falar? Museu, Você assim ir ou comprar Casa de antiguidade?
para a gente tomar muito cuidado com o que compramos de antiguidade, porque vem sempre a... Lembrei da cadeira do Ricardo lá no... A do Ricardo é boa aquela história. Se o dia que ele vier, ele vai contar a história da cadeira. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguia mais se mover nem falar. Só escutava e via o que estava à sua frente. Já fazia 60 anos que desencarnara. O orientador pediu para que rogasse perdão ao pai e se propusesse viver conforme as lições do Mestre. Jesus, ele o fez com sinceridade. A dor cansou-lhe e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho. Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, para a fila dos que seguiriam para a colônia, onde iria para um hospital. Chorava, suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são duas chagas que acabam por sangrar, trazendo muitos sofrimentos. Com grande proveito, encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos aos aérobos para serem transportados à colônia. Esse fato é comum na maioria dos centros espíritas, mas pode acontecer de os socorridos serem levados a postos de socorro ou em outros centros, em locais de amparo ou de socorro, pequenos hospitais, nesses mesmos centros espíritas. Aqui diz que não é pequeno não, aqui diz que é grandão. Foi feita a prece de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energias benéficas sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados e mesmo grande parte dos desencarnados ainda não vivem a fé, a fidelidade a Deus, porque se assim fizessem, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas, como ainda não chegamos a isso, há no final da reunião uma união mental dos responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais saturadas de luz, paz e afeto, enchendo o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam dele aqueles que, por meio do sentimento afetivo, sintonizam-se com essas vibrações de amor e de afinidade espiritual. Esses fluidos, energias, são maravilhosos, fazendo muitos desencarnados chorarem emocionados. Parece uma chuva fininha e colorida a cair do teto, iluminando suavemente o local. Com um aroma agradável, concentrei-me e abri meu coração para recebê-los. Por segundos senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. A reunião terminou e acenderam as luzes. Os encarnados conversavam amigavelmente. Aproximei-me de minha mãe e a beijei. E depois papai. Saíram todos, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos depois, Maurício chamou-me para voltarmos à colônia. Ainda não sabia voltar até lá sozinha. Lourenço acompanhou-nos para sair da colônia. Os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalho são chamados de moradores e também necessitam dessa autorização. Só transitam sem ela os que trabalham nos dois planos, na crosta e na colônia. Todas as minhas vindas ao plano físico eram com permissão e só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energias edificantes. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas e podem ser perigosas para alguns desencarnados despreparados. Estava feliz. Queria aprender a ser útil. Sabia que não bastava só a vontade para servir. Necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer e nada a pedir. Mas roguei. Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável. Bom, aqui nós estamos no... Só para registrar, finalizou 21, no próximo inicia o 22.
Aqui uma pergunta que não quer calar. Semana que vem tem feriado prolongado. Vai viajar, Janete? Vai viajar, minha jovem? Vai viajar, dona Ana? O que é? A senhora vai viajar? Semana que vem eu vou para um lugar, vem da quinta e sexta. Não. Vai viajar, dona? Não sei ainda, mas não trabalho não, vou trabalhar. Vai trabalhar? Também vou trabalhar. Então vamos manter a semana que vem, eu vou estar por aqui. E dá para terminar no dia 5. Aí alguém lê porque a semana comigo, que que eu vem vou é estar dia. Quantos capítulos são? Não, Dá pra se terminar semana que vem, dá? Pra já com a Mirtz, Quantos capítulos? 6 Ele capítulos. São quantos? 6 capítulos. Faltam 6 ainda? Faltam 6, mais 2 semanas. É assim, 3. faltam 2 semanas certinho. Não, vai terminar antes de novembro, né? Vai terminar na última semana de novembro. A não ser que. Não, Não, é psicografia. Ah, é verdade. Ah, não tem psicografia, então vai terminar certinho dia 5. Vai. Então eu calculei certinho. Então 5 de. Aí deve terminar 5 mesmo. Não sei não, se vai acabar dia 5 de dezembro, depende dos capítulos. Se for grande. Não, o último capítulo Não, são 3 e 3, mas 3 é Três. igual. O último é menorzinho, parece. Tô vendo o tamanho mas deles ó, tem ali, aqui. ó. Faltam 20 páginas. Se ler 10 e 10, já tá bom. Eles são curtinhos mesmo, sabia? Não são curtos, não é impressão sua, que é 2 10 dados. páginas? A gente lê 10 páginas, fácil. O último é pequeno. Então acho que dia 5 a gente termina sossegado. Dá pra terminar. Deixa eu terminar aqui, vai. Fazer o fechamento aqui, vai. Vai até o capítulo 20. Deixa ela sair voltada do back, primeiro a gente faz o Vai fechamento. até o 27, né? É 28. Segunda-feira que vem vai ter. Tudo vai estar por aí mesmo. 27, 28. Eu vou estar sozinho, a Magali vai viajar, só estou eu em casa. Minha casa, 27 semana que vem, estou só. Abandonado. Só mesmo, tem nem filha nem esposo. Ser Você não abandonado. quis ir? A segunda também vai. Né? Vai. Só mulher, Vai. não tem. Vou estar abandonado. Ah, não, querido. Não quero. Deixa eu aproveitar para fazer gravação. Isso faz Sozinho em casa. gravação, vai passear, fazer o que você quiser. Aproveita que já Sozinho em casa, gravar bastante coisa. amanhã tem apresentação. Gravar a música de sofrência. A saudade da mulher. Aí não vai estar a mulher nem a filha para trabalhar. Hein? Vai gravar a música de sofrência, a saudade da mulher. Saudade da mulher, da filha. Ele vai curtir. Tá, deu. Quando chega 10h30, 11 horas, eu estou dormindo. Pode Acabou de fazer encerramento. deito naquela casa enorme sozinho, quando dá 10h30, 11 horas, já deito lá. Isso Mas fica vendo futebol. não vejo nada. Não, faz tempo que eu não assisto futebol. É verdade, você quando a 10 dia tudo. Não assisto futebol mais, é muito difícil. Não tenho paciência mais não. Passou minha fase desse tipo de futebol. Bom, vamos novamente agradecendo a toda a espiritualidade que esteve aqui presente conosco. É sempre muito prazeroso. É um momento de grande alegria estar aqui. E é muito bom, né, esta oportunidade de estarmos aprendendo juntos. Então agradecemos a todos que estiveram conosco. Agradecemos a Ti, Jesus, pedindo que esteja conosco também, não só para a ida para os nossos lares, mas em todos os momentos que estivermos em casa, nas ruas, no trabalho. E principalmente agradecendo a Deus, nosso Pai maior, pedindo a Deus que permita sempre termos oportunidades de aprendizado nas nossas existências. E assim agradecemos e pedimos permissão para terminar, que seja graças a Deus.